Um bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus possa estar reinando em seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis. E são nesses momentos mais difíceis que nós precisamos da paz do Senhor Jesus. E ela precisa estar em nossos corações ao ponto de nos deixarmos tranquilos, quietos e calmos e confiantes no Senhor. Queridos, eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. E esse texto nos traz a advertência de que nós devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelos aqueles que governam o nosso estado, o nosso país. É claro que nós estamos vivendo momentos difíceis com os nossos governantes, e às vezes o ódio quer aflorar em nosso coração e nós queremos deixar de orar, nós queremos amaldiçoar, nós queremos maldizer, nós queremos trazer maldição sobre eles. Nós, se possível, nós mataríamos, né? Diante da situação em que nós estamos vivendo, a vontade é de nós pegarmos um cidadão desse e estrangular. É esta a nossa vontade, a vontade da nossa carne é essa. Porque a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne é malvada, a nossa carne não perdoa. Nós fomos criados seres humanos amáveis, afáveis, perdoadores, mas depois que o pecado entrou em nossa vida, nós ficamos desse jeito. Se nós vacilarmos um pouquinho com a nossa vida espiritual, com a nossa oração, com a nossa comunhão com Deus, começa a brotar dentro de nós esse ódio, começa a brotar dentro de nós essa vontade de estrangular um sujeito que está fazendo mal para a sociedade, começa a brotar. E nós precisamos ter este cuidado para que isso não venha aflorar de forma que possa produzir fruto maligno, perverso, fruto maldito, de concretizar o fruto de uma vingança. Nós não podemos permitir. Mas que nós perdemos quase o sentido, isso é natural que nós perdemos, mas precisamos neste momento voltar à oração, voltar à leitura das Escrituras para que nós possamos suportar essas dificuldades. Agora mesmo eu acabei de ver uma reportagem sobre a imensidão de covas que estão sendo abertas para enterrar muita gente, entre aspas, e nós ficamos indignados com essa situação. O nosso ser, homem material, fica indignado, mas nós precisamos neste momento buscar a presença de Deus e apaziguar, permitir que a paz reine em nosso coração, permitir que a tranquilidade faça pouso em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. E ao invés de nós amaldiçoarmos, ao invés de nós maldizermos, veja bem o que Paulo recomenda em um momento que ele também era perseguido. Paulo era perseguido pelos governantes, pelos governadores daquela época. Paulo era massacrado por eles e veja a recomendação que ele dá. Veja bem, leia comigo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Nesses todos os homens está aquele lá, o ex-presidiário Lula, está o Cunha, está tantos outros, o ex-governador do Rio, está tantos outros, e a Bíblia manda nós orarmos por eles. Sabe por quê, queridos irmãos, que a Bíblia recomenda que nós oremos por eles? Porque eles não tiveram e não têm, talvez tiveram a oportunidade, mas não aproveitaram a oportunidade de aceitar a Cristo em seu coração como Salvador. E hoje eles são perdidos, são instrumentos de Satanás, são ferramentas de Satanás para atropelar as leis, são ferramentas de Satanás para manipular as leis e castigar o povo. E às vezes eles são ferramentas até mesmo de Deus para pôr ordem, para bagunçar a situação, para que o povo de Deus seja acordado, seja chacoalhado. Da mesma forma, se nós formos ler a história de Israel, nós vamos ver Faraó. Quem era Faraó? Faraó era rei do Egito e ele
castigava o povo, ele oprimia o povo. E o povo de Israel precisava passar por aquele pedaço, precisava passar por aquele momento de tortura, vamos assim dizer. Continuando a leitura de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2 agora. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui está o motivo pelo qual nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que nós tenhamos vida tranquila de paz. Se nós começarmos ou continuarmos como nós estamos, né? Essa noite eu acordei às 3 horas da manhã e estive refletindo sobre a nossa situação diante das redes sociais. Nós ali não sabemos quem nós somos, se nós somos crentes, se nós somos descrentes, se nós somos ateus, se nós somos... Não dá para identificar quem nós somos, porque nós com a mesma língua que nós bendizemos, nós ali amaldiçoamos. Nós estamos ali dando martelada, nós estamos ali amaldiçoando aqueles que estão governando o nosso país, seja mal governância, seja boa, nós estamos maldizendo, nós estamos amaldiçoando, nós queremos ver a cabeça desses homens na bandeja. Essa é a nossa vontade. A não ser que você seja diferente, mas nós queremos ver a cabeça desses homens numa bandeja, queremos ver esses homens mortos para que nós tenhamos paz. Mas não é daí que advém a paz. A paz advém, como termina aqui o verso 2, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Se nós queremos ter uma coisa boa e aceitável diante de Deus, não vamos maldizer. Eu sei que eu estou falando comigo, porque eu sou um desses, estou dizendo nós. Nós temos feito parte desta fumaça imensa que está envolvendo as redes sociais e que nós não sabemos aonde estão os crentes. Onde estão os crentes? Nós outrora conhecíamos os crentes quando eles estavam dentro de um salão e que nós denominamos igreja. Conhecíamos os crentes quando eles estavam dentro de um armazém imenso, cheio ali, cantando, louvando a Deus, e outros até mesmo em busca de uma cura, em busca de um milagre. Ali nós dizíamos, ali estão os crentes. Mas e agora, onde eles estão? Onde nós estamos como crentes? Nós precisamos aparecer. Nós precisamos aparecer não nas redes sociais, cantando talvez, ou querendo ser destaque, mas nós precisamos aparecer como homens e mulheres de oração, como crentes que está intercedendo pelo nosso país, pelo nosso governante, pelos nossos estados. Nós precisamos orar e o Senhor tem despertado-nos para isso. Há dias que o Senhor tem me feito gravar alguns vídeos com respeito à oração, porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nas nossas casas nós precisamos dobrar os nossos joelhos, fechar a porta dos nossos quartos e orar. Clamar a Deus para que o Senhor atenda e nós possamos ter uma vida quieta, uma vida de paz, uma vida de alegria. Vamos ler ainda em Mateus capítulo 5, verso 44 e 47. Veja aqui o que nós vamos ler aqui nesse texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 44 a 47. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Nós temos aí um governante que está massacrando o povo. Nós temos aí um governante que está pisoteando nos mais humildes, nos mais pobres, e não só. Todos nós estamos com as nossas portas fechadas, estamos trancados dentro de casa, passando por uma situação que não precisava existir. A pandemia existe, o perigo está aí às portas, mas há as exceções. Vamos manter aqueles que são de risco em casa, e os demais precisam trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, as igrejas precisam estar de portas abertas, é claro, com os seus cuidados,
mas precisamos funcionar. Mas agora o que nós vamos fazer para este cidadão, governante do nosso estado, o estado de São Paulo? Nós vamos amaldiçoar? A Bíblia não manda nos amaldiçoar. A Bíblia não nos manda pedir a cabeça dele numa bandeja. Até porque ele não é verdadeiro. João Batista perdeu sua cabeça porque falava a verdade. Porque falava a verdade. Assim está em risco o nosso presidente. Mas estes governadores que estão massacrando o povo, que nós temos odiado, que nós temos maldito eles nas redes sociais, nós precisamos orar por eles. É esta a recomendação do Senhor. Orai por eles. Assim o Senhor se agradará de nós. Aí continua no verso 44 de Mateus capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre o mal e o bom, e vir a chuva sobre todos os injustos. É Ele quem faz nascer o sol sobre os maus e os bons. O sol brilha para todos, tanto para aquele que é piedoso, tanto para aquele que é misericordioso, tanto para aquele que é humilde, como para aquele que é maldoso, que é soberbo, que não rende o seu coração a Deus. O sol está aí brilhando para todos. Agora, o que nós temos que fazer? Orar para esses. O verso 45, repetindo a leitura, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele vos faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Todos nós falamos, eu sou filho de Deus. Mas aqui está dizendo que nós temos que orar para para os governantes, orar para aqueles que nos perseguem, para que nós nos tornemos filhos. É isso que o Senhor tem nos despertado para fazer. A minha preocupação, a minha participação negativa nas redes sociais tem me despertado para orar, para sair, para mudar de posição, para que nós possamos nos encontrar como cristãos, como seguidores de Cristo na face da terra e fazer a diferença em qualquer lugar em que nós estivermos. Nós precisamos fazer a diferença. O verso 47. Aliás, o verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se nós amarmos os que nos amam, como é que nós vamos? Que vantagem vamos ter? Nós precisamos amar os nossos inimigos. Queridos irmãos, e não é fácil amar os nossos inimigos. Não é fácil amar aqueles que abrem covas para nos sepultar. Não é fácil amar aqueles que abrem sepulcro para nos colocar dentro. Mas nós precisamos, neste momento, orar e pedir a Deus que nos dê amor, que nos faça compreender a posição desses homens incrédulos que estão nas mãos de Satanás para massacrar, para humilhar, para derrotar a sociedade, para derrotar aqueles que estão com as portas abertas para pregar o Evangelho, para castigar. Nós precisamos orar para que a paz volte a reinar em nosso país. Nós precisamos orar. E aí a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, verso 9, e nós vamos ler aqui Romanos capítulo 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Vamos, queridos irmãos, analisar nestes momentos de muitas conversas, de muitos fermentos. Vamos analisar onde está o bem para nós nos apegarmos a eles. Vamos analisar onde é que está o bem e vamos abraçar este bem para a glória do Senhor. Assim, nós vamos alegrar o coração do Senhor, assim o Senhor se alegrará de nós, assim o Senhor sentirá bem em ter-nos como seus filhos. Vamos agradar ao Senhor. Nós estamos correndo para nos agradar a nós mesmos, mas nós estamos esquecendo-nos de agradar ao nosso Deus.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Qual é o nosso desejo? Paz, tranquilidade, vida livre, viver tranquilo. Então vamos juntar-nos em oração para que a paz volte a reinar em nosso país, em nosso estado. Eu quero orar com você. Querido Deus, faça com que a tua paz reine no coração deste que está assistindo, no coração desta irmã que está assistindo, no coração deste jovem que está assistindo, que a tua paz reine, que nós possamos assim, ó Pai eterno, pôr em prática a tua palavra. Derrama, Senhor Jesus, a calma sobre os nossos corações, derrama tranquilidade sobre os nossos corações, que nós possamos voltar-nos à oração e confiar-nos inteiramente em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.